Olá, bem-vindos ao programa Faça Você Mesmo. Este já sabem que é um programa para vocês fazerem umas técnicas e umas peças muito rápidas e muito simples. É para isso que nós estamos cá, para vocês se iniciarem em tudo o que diz respeito a artes. E como tal, vamos hoje aqui apresentar-vos esta tela, muito gira, muito na moda, todas estas palavras, portanto, está tudo na moda ver as telas com os dizeres, para vocês a fixarem aí em casa. Escolhemos estas cores, portanto, escolhemos a tinta da Schalke e a ferro, para vocês perceberem como é simples de aplicar e simples de trabalhar e faz efeitos muito giros. E então hoje, não percam e continuem a ver, para conseguirem aí em casa fazer esta tela muito facilmente. Vamos passar então à listagem dos materiais. Vamos dar início ao nosso projeto. É assim, vai ser usado a ferro, portanto, como já temos usado até agora nestes últimos 3 episódios, este vai ser o último episódio em que vamos usá-la, portanto, nesta sequência de raciocínio, e vamos usar um produto que ainda não tínhamos usado até agora, que é a Schalke, que já com certeza os amantes destas artes já sabem o que é a Schalke. Para aqueles que não sabem, a Schalke é uma tinta que é usada, está muito em voga agora, para fazer recuperações de mobiliário, porque é uma tinta que não precisa de primário, não precisa de acabamento, é uma tinta que se pode ir ao exterior, é uma tinta que foi pensada para ser lixada entre camadas e dar aquele efeito vintage que toda a gente gosta e que agora se vê muito em todas as casas. Esta tinta, em particular, vamos usá-la como base. Vamos fazer um DKP, portanto vamos lixar a peça, vai-se ficar a ver na mesma a tela em cru, não tem qualquer problema, é um efeito que também é possível. E depois vamos então aplicar a ferro, conforme viram na imagem, com sentenças, todos propostos com várias palavras. Então vamos dar início ao projeto. Isto não tem nada que saber, eu já despejei aqui um pouco de tinta. Esta foi a cor que eu escolhi, a Schalke tem imensas cores. Mas pronto, basta escolherem um pincel grande. Isto não tem nada, é uma tinta bastante aveludada que podem espalhar com muita facilidade. Até podem deixar um pouco mais amontoada, nem espalhar tanto, porque ela também tem algum poder nivelante. Portanto, é começar a pintar. Portanto, como estão a ver, não estou a espalhar e nem a puxar muita tinta, porque ela depois nivela. Ela, como vamos proceder ao processo de lixar, de fazer o DKP, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar com um toque muito aveludado. É uma tinta que depois fica com apetece tocar. Portanto, este processo, como estão a ver, não estou a puxar muito, estou quase que a depositar. Não tem problema estes montinhos aqui, não há qualquer problema, é só fazer este movimento. Ela depois no processo de secagem nivela. Isto é só preciso dar uma de mão, não precisa de mais. E pronto, ia fazer este processo na tela toda. Com estes pincéis mais largozinhos e molinhos, portanto, é muito mais rápido pintarmos uma peça maior. E pronto. Ela está terminada, salvo alguns retoques que sejam eventualmente precisos. Portanto,
salvo estes retoquezinhos, alguma coisa que seja necessário. A peça está terminada, vamos deixá-la secar a temperatura ambiente e depois vamos então continuar com o elaborado da peça, fazer o stencil, antes do stencil o DKP, mas por isso precisamos que a peça seque. Portanto, com a nossa pecinha já seca, voltado, que é o importante, aguardamos umas 2 horitas é o suficiente. Portanto, fazia como se fosse por uma segunda camada de tinta, é o suficiente. Se realmente fosse para submeter a temperaturas exteriores diferentes, com chuva ou outro tipo de situações, aí já tínhamos que esperar o tempo de secagem total da pintura, neste caso ronda as 6 horas. Então, vamos proceder ao DKP, isto é muito simples, com estas esponjinhas com lixa. Só temos que passar levemente sobre a tela. Portanto, é muito simples, é só fazermos isto. Não sei se vocês aí em casa conseguem ver, mas isto faz algum barulho para a câmara. Super simples. É só continuar por toda a peça. Temos aqui uma peça com um efeito desgastado, velho, como a gente quiser chamar, efeito vintage, que está muito na moda. Isto agora tem aqui uns pozinhos, que podemos tirar os pozinhos, mas basicamente estamos prontos para aplicar aqui a nossa tinta. E eu já despejei aqui um bocadinho da tinta ferro. E temos aqui uns stencils com palavras. E eu vou escolher aqui algumas palavras e vou aplicá-las. Muito simplesmente, ao gosto, posso aplicá-las inteiras, posso aplicá-las cortadas. Isto é um bocadinho ao gosto de cada um. Podem optar por espalhar mais o stencil ou espalhar menos. De qualquer das formas, tudo o que não ficar aplicado dá para ser retirado com a espátula o excesso todo da tinta e voltar a aproveitar. Portanto, quanto mais alisarem aqui, mais lisinha depois sairá a vossa peça. Se a ideia não for ser muito lisinha, pronto, então aí nesse caso não tenham este trabalho que eu estou a ter agora, que é o de retirar, de alisar, pronto, eu neste efeito em concreto quero ter a peça lisa. Pronto, e isto agora é só remover. Como veem, este é o efeito, e é repetir o mesmo processo com outros stencils, com outras palavras. Portanto, podemos colocar outra aqui, mais a meio, por exemplo. Depois é uma questão de segurar bem a peça. Depois é uma questão de segurar bem a peça, colocar aqui material e ir espalhando. Portanto, quanto mais palavras puserem, mais bonito fica. Se sentirem mais confortáveis, não precisam de aplicar o stencil todo de uma vez. Ou seja, os stencils todos, porque
com os processos de secagem, para não estarmos a correr o risco de tocar uns com os outros e estragar o trabalho, podemos fazer processos de secagem para deixar que os utensílios sequem e depois sim continuar o processo. Ou então escolhem extremos opostos, vão pondo o utensílio enquanto for possível e depois têm mesmo que deixar secar. Portanto, o utensílio depois pode ser limpo, retirando o excesso, pode-se retirar o excesso, pode-se limpar e pode-se voltar a utilizar, atenção. Com um dodote, um paninho, e fica, aqui a nossa aplicação fica assim. Pronto, e é este o aspecto da nossa peça depois de terminada. Fica, como vocês podem ver, assim. E pronto, fica uma peça muito gira para vocês porem e pendurarem lá na vossa casa. Quem gostar pode emoldurar, quem não gostar basta pintar toda a volta, como eu tive o cuidado de fazer, e já não é preciso moldura. Também fica muito gira assim. Espero que tenham gostado e até à próxima.